Graça e paz, amados irmãos, que felicidade, que alegria estarmos mais uma vez com vocês nesta quinta-feira para levar a palavra de Deus para você. Nesta live estaremos falando sobre a palavra de Deus, estaremos levando uma mensagem de vida e de paz até o teu coração. Estaremos orando por você e desejando que Deus do mais alto céu ministre sobre a sua vida. Estamos aqui no estúdio da Igreja Renovar em Cristo, junto com meu amigo Miller, que é o homem por trás aqui das câmeras, né? O homem que faz as montagens. E nós queremos que Deus, nesta noite, ministre sobre sua vida de uma forma gloriosa e poderosa. Que Deus estenda a tua mão sobre o seu lar, sobre sua família, abençoe o seu suor, o seu trabalho, que no dia a dia Deus supra em tudo as tuas necessidades. Abençoe teus vizinhos, teus irmãos, teus parentes, e a graça de Deus esteja no teu coração. Amém, amado? Você é bem-vindo. Bom, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 3, e no versículo 16. Esta é uma das passagens, se não a mais importante do Novo Testamento, porque ela aponta de uma forma tão preciosa e tão maravilhosa para o amor, o desprendimento e a graça de Deus, que eu creio que, assim como o Sermão da Montanha, nós levaríamos dias para falar sobre essa passagem. Mas antes eu quero ler para você que está em casa, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, Deus amou de tal maneira, que coisa maravilhosa, né? Que coisa profunda, né? Uma passagem que por si só é uma mensagem tremenda, é uma mensagem de alento, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de paz que faz nós parar e pensar, iniciando com a primeira palavra desse versículo. Por quê? Né? Por que Deus amou? Né? Por quê? O que levou Deus a amar? Tá? Então o nosso porquê, na nossa língua portuguesa, ele pode ser resposta e ele pode ser pergunta também. Então aqui fica assim, por que Deus amou? Bom, se nós olharmos para a passagem, para um proto-evangelho, né? O que nós veremos? Numa proto-mensagem, na sua presciência, Deus já sabia que o homem ia cair no pecado. Deus sabia que Lúcifer ia se revoltar lá no céu, na eternidade, e que Deus teria que tomar uma atitude com Lúcifer, né? E agora, então, o homem acaba pecando e Deus tem que usar da sua misericórdia. Então, muito antes de acontecer o ato de o homem pecar, de o homem ser expulso do jardim do Éden, ser sentenciado, né? Porque Deus foi chamando um por um e foi sentenciando. Sentenciou a mulher, sentenciou a serpente e também o homem. Depois tomou o homem e a mulher e acabou expulsando eles do paraíso. Então por quê? Né? O que levou Deus a amar esse homem pecador, esse homem carnal, intransigente, irresponsável? Por que Deus amou? O porquê? Essa é a questão. Claro, nós poderíamos ficar aqui dizendo porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Porque o homem tem dado por Deus uma alma. Porque o homem tem o espírito que foi soprado nas suas narinas. Porque o homem foi predestinado à salvação através do sacrifício de Jesus. Porque o amor de Deus no profundo da sua alma na eternidade entendeu e compreendeu que o homem por si só nada
poderia e nada pode fazer para salvar-se a si mesmo, e que o homem não teria condição de pagar o preço da sua redenção, não teria condição de pagar o preço pelo seu pecado, porque não foi com ouro ou com prata, né, com pedras preciosas, que o homem foi resgatado da sua vã maneira de viver, que por tradição recebeu dos pais, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então esse é o porquê, tá? Pela misericórdia, amor e presciência de Deus. Depois nós temos em segundo lugar que diz, Deus amou. Tá? O amor de Deus é algo inconcebível e por muitos sem uma compreensão lógica, porque o amor de Deus foge à lógica humana. Não é porque o verbo aqui, amado, se encontra no passado, que Deus amou, é que ele não ama mais. Mas amou aqui indica um momento muito antes da existência do tempo e do espaço, quando Deus decide amar o ser humano. Tá? Quando Deus decide que ele vai tomar uma atitude, tá? Conhecendo a queda do homem e as suas necessidades, então ele faz o quê? Ele ama. Então ele decide, eu tenho que amar e tenho que demonstrar o apreço, né? Pagando um valor altíssimo para mim resgatar aqueles que têm a minha imagem, minha semelhança, né? E que eu soprei o meu espírito neles um dia. Tá? Continuando com o amor ágape, que é o amor com que Deus amou o ser humano, amou a toda a humanidade, esse é o amor que se entrega, que se doa de si mesmo, não esperando retorno nenhum. E até porque o amor ágape com que Deus amou a nós, é simplesmente impossível o ser humano devolver alguma coisa de amor, de recompensa, querendo agradar a Deus no nível do amor ágape. Porque o amor que o ser humano demonstra, quer pelos seus pais, irmãos, esposa, filhos, sempre é um amor egoísta, porque é um amor humano, terreno e carnal, gerado no sentimento, né, do ser humano, nas profundezas do sentimento do ser humano. E o amor ágape, ele é um amor que foi gerado no céu. Portanto, ele é superior. Ele nasceu, né, e se evidenciou no coração de Deus. O amor que não se pode dar para Deus, não se pode retribuir a Deus, não se pode chegar até a Deus e dizer, Deus, eu vou te retribuir, te servindo, acatando tua palavra e tendo uma vida que agrade a ti. Não, não há nada que nós possamos fazer ou dar que não seja dele, que não pertença a ele, que não pertença a Deus, que não seja do próprio Deus. Nós temos uma passagem no livro de Provérbios 23, 26, que diz assim, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia será revelada na congregação. E o 23, versículo 26 diz assim, compra a verdade e não a vendas, adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. E o 26 diz assim, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. O que nós vemos? Nós vemos aqui que Deus está pedindo que o homem doe-se a si mesmo a Deus, entregue-se a si mesmo a Ele, porque o amor de Deus
de uma profundidade, de uma altura, de uma largura, de uma abrangência que não tem como o homem devolver esse amor. Então esse amor, ele provém do trono de Deus, do coração de Deus sobre o homem. Agora nós questionamos assim: Deus amou, e Deus amou que? E Deus amou quem? Bom, o texto diz que Deus amou o mundo. Então veja bem, o mundo. Quando Deus criou o homem, ele lhe deu o poder, né, sobre tudo e sobre todos os que habitavam no jardim. Eu quero que você leia junto comigo Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E o 30. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento a ti, e assim o quê? E assim se foi. Então Deus concedeu ao homem o poder do quê? Do domínio sobre tudo que existia lá no jardim. Porém, ao homem pecar, tá? Ao homem pecar, foi tirado da mão dele isso. E como o inimigo das nossas almas, chamado Lúcifer, é aquele que atua no pecado, no erro, na rebeldia, na rebelião, na contradição, isso caiu no colo de Satanás. E ele acabou se tornando o senhor, tá, disso. Ele acabou se tornando o Deus desse século, que cega o entendimento dos seres humanos para que não percebam e vejam a malignidade do inimigo. Se nós olharmos para o livro de Mateus, nós vamos olhar no capítulo 4, e no versículo 5 e no versículo 6, quando o inimigo, ele está tentando ao Senhor depois dos 40 dias, ele diz assim numa das suas tentações: então o diabo levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, no pináculo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito aos seus anjos. E aí ele faz o quê? Ele tenta ao Senhor Jesus Cristo. E no 8 nós temos: levou-o novamente a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, o inimigo, ele fala, tá, que aquilo foi dado para ele, foi entregue na mão dele quando Adão e Eva pecaram, tá? E o pecado entrou na humanidade, e o pecado é rebelião contra Deus, e isso então se tornou uma ferida no coração do homem, no coração da mulher, no coração dos seres humanos, e então precisava de alguém que viesse e que verdadeiramente, tá, fosse o redentor da humanidade. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, o diabo disse: eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues, e posso dá-los a quem quiser. Foi entregue ao inimigo todos os reinos da terra, tá? Momentaneamente, porque a palavra fala que a terra, o mundo e tudo que nela há pertence a Deus. Então, quando o homem perdeu o domínio por causa do pecado, tá? O inimigo acabou tomando conta. O inimigo
se lançou sobre a vida do homem. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no 5,12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o que? Acabaram pecando. Então precisava Deus tomar uma atitude. E Deus, vendo a situação, se compadeceu com o mundo, porém, não trata-se aqui do mundo cosmos, né? Mas se trata do mundo oikomene, que é o mundo da existência dos seres humanos e que habitam sobre a vida, né? Sobre a terra. Esse mundo oikomene, tá? É o mundo dos seres habitando sobre a face da terra. Claro, a terra também ficou sujeita ao pecado. Tanto é que Deus irá purificá-la com fogo quando ele estabelecer aqui o seu reino, né? Quando o Senhor transformar tudo depois do milênio. A natureza também, né? A natureza também, o verde, né? Assim, de um modo geral, árvores, rios, animais, tudo ficou sujeito ao pecado, tá? Por quê? Porque Deus havia entregue na mão do Adão e da Eva para eles cuidar, para eles dominar, e a partir do momento que eles perderam o domínio, e a terra e tudo que nela há ficou sobre o domínio do pecado, o inimigo tomou isso para si. O que nós temos, irmãos? Nós temos, tá, que Deus, na sua misericórdia, ele usou de compaixão para com o homem. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23, nós temos uma leitura aqui de suma importância que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando houver a manifestação dos filhos de Deus, né, os salvos, vindo com o Senhor, e Deus mudar tudo aqui, tá? A própria criação será liberta do cativeiro do pecado. No 22, sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então o Senhor também vai tratar com a terra, a natureza, os animais, etc. Muito bem, esse amor ao mundo é uma dedicação, né, especial da parte de Deus, amando a sua criação. Não só o homem, os animais, a natureza, tá? E a própria terra, que ficou sujeita ao pecado. Eu não saberia responder se os demais planetas, estrelas do nosso sistema também foi tomado pelo pecado. Mas como Satanás e seus demônios habitam, né, nos céus, e um dia eles vão ser arrancados lá do céu, né? Então isso aí é uma coisa para se pensar e para se estudar, para depois dar uma resposta. Agora, no momento, né, fica em suspense. Aí o João 3,16, ele prossegue, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira, tá? É uma expressão, esse tal maneira, que estabelece uma reação de causa, consequência, tá? E profundidade. Causa e consequência, tá? E é uma reação profunda, é a ação
de profundidade, que nós poderíamos dizer que vai até o profundo da alma, do espírito, do sentimento, do entendimento e da compreensão do ser humano, que é só dada pelo Espírito Santo. Ela toca, ela choca e ela gera uma reação, tá? Ela gera uma reação pela dádiva de Deus, pela concessão diante desse sacrifício, né, que foi nos concedido, de Deus tomar o seu melhor. Também isso demonstra intenção na doação que foi premeditada, preste atenção, muito antes de os homens, tá, pensarem ou imaginarem que isso seria possível, veio acontecer. Deus tomando o seu filho e amando em tal maneira, quer dizer, se tal maneira, mesmo que pequem, perdoarei, mesmo que errem, perdoarei, mesmo que se desviem, quando voltarem, perdoarei, mesmo que façam e que ataquem a minha santidade, desde que se arrependam, perdoarei. Tá? Desde que se consertem comigo, andem no meu caminho, perdoarei. Mas por que, Deus, se nós perguntássemos para Deus? Eu acho que Deus responderia, porque eu os amei de tal maneira. Esse tal maneira significa, não há nenhum pecado, não há nenhum erro que não seja perdoado, desde que pecados confessados, tá? E abandonados, tá? Revelados, tá? E o pecado contra o Espírito Santo, que não é perdoado, nem aqui, nem no porvir. Todos os demais pecados são perdoados. Então, essa tal maneira é algo inconcebível, tá? É numa profundidade, numa grandeza tal que o homem não podia imaginar que um dia, tá? Apesar de Adão e Eva pisarem na bola e nos levaram junto desse roldão, tá? Sendo nós, quando nascemos, já pecadores e a morte entrou por causa do pecado, agora então Deus ama de tal maneira que Deus estabelece o seu amor como prioridade na vida daqueles que andam com Ele. Tá? Na realidade é algo inusitado, algo jamais imaginado. Ele é o único e jamais necessário outro, tá? Ser reproduzido para que haja perdão, porque Jesus, como Cordeiro de Deus, ele é perfeito, completo e não necessário outro. Então, esse tal maneira da parte de Deus, esse tal maneira da parte do Senhor, é algo verdadeiramente que nos faz entender e compreender, tá? Que nos faz ver que não é algo que o homem poderia um dia dizer, não, eu vou aceitar a Jesus e vou servir ao Senhor, acatar a sua palavra. Amados, é pelo sacrifício, é pelo sacrifício, é pelo amor de Deus, é por ter dado o seu melhor, chamado Jesus, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Tá? Nós temos e precisamos ter o entendimento de que Deus é o Todo-Poderoso, e nessa caminhada, irmãos, que nós andamos em relação à sua palavra na nossa vida, nós temos que perceber que não é algo que Jesus nasceu e que Jesus resolveu dizendo, eu vou morrer na cruz e... Não, isso muito antes de existir tempo e espaço, Deus já tinha decidido pelo seu amor profundo, tá? E trouxe sobre a nossa vida essa bênção de ter nos concedido a salvação. Amém? Amado, depois de Deus ter amado o mundo de tal maneira, nós temos aqui que diz que Ele deu, o Senhor deu, Ele não concedeu, Ele não fez empréstimo,
Ele acabou o quê? Dando. Dando quem? Dando a Jesus. Então veja bem, nós entendemos que não há maior dádiva, tá, do que dar. Não há maior dádiva. A palavra nos diz, dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, que há de vir sobre o vosso regaço. Agora veja bem, Salmo 49, tá? Versículo 6, ele fala assim, o 7, vamos ler a partir do 6, diz assim, os que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas. Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos em breve se esgotariam. O que está querendo dizer aqui? Que se não fosse a dádiva de Deus, se não fosse Deus doar, se não fosse Deus dar a Jesus, o homem não poderia ser resgatado. Porque o resgate, ele não se dá e não se deu por via de bens materiais. Porque assim como no passado, o sangue de animais, lá no Velho Testamento, não poderiam e não podiam pecar, mas somente cobriam o pecado, agora no Novo Testamento, do mesmo modo, coisas corruptíveis como prata, ouro, pedras preciosas, não poderiam e não podem, e não pôde, tá, comprar a nossa vida em resgate da mão de Deus. Porque tudo isso não possui valor espiritual e valor celestial, mas são valores criados, gerados, estipulados pelo homem, na horizontalidade da vida. Então, João capítulo 13, versículo 1, diz assim, e antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora, tá, de passar desse mundo para o Pai já havia chegado, olha só, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que nós temos? Nós temos que o amor de Deus, na pessoa de Jesus e nessa doação, ele se ama. Ele se ama de tal maneira e numa profundidade que Jesus, sabendo o momento que ele ia morrer, que tendo chegado a Páscoa, diz a palavra de Deus que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então o amor de Jesus não era um amor passageiro, não era um amor transitório, mas era um amor que apontava até o fim. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28, tá? Diz assim, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, olha só, e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate é, na realidade, o ato e é a ação de procurar alguém, né? Buscar alguém que esteja perdido, em estado de perigo e resgatá-lo e pô-lo em segurança. Quem sabe perdido numa mata, num deserto, até numa cidade, numa rodovia, tá? É o ato de resgatar. E aqui, para que houvesse resgate da humanidade, Jesus deu-se a si próprio. Jesus entregou-se na cruz a favor de toda a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus nos fala assim, ó, preste atenção. Por isso o Pai me ama, diz Jesus, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Como é isso? Jesus deu na cruz, se entregou como sacrifício perfeito e quando ressuscitou, tomou a sua vida de volta, ou seja, não ficou na sepultura. E o 18 diz, ninguém a tira de mim,
a morte ou fenecer do corpo, apodrecer do corpo, não teve o poder de tirar a vida de Jesus, tanto espiritual, física, tá? E ele diz, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para tornar a tomá-la. Ou seja, ninguém em momento nenhum forçou o Pai ou forçou a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? A vir à terra, doar-se como Cordeiro de Deus para resgatar. Ele, por amor, por si mesmo, fez isso e se entregou lá na cruz. Bom, aí nós temos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito. Olha só, deu Filho unigênito, tá? Jesus, como Filho unigênito, ele é a maior expressão do próprio Pai. É a expressão exata do ser de Deus. Porém, olha bem, livro de Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5 ao versículo 11, nós temos uma leitura, irmão Miller, que é um must, tá? É uma revelação. Ela diz assim, tá? Presta atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou querer ser igual a Deus, e não teve por usurpação querer tomar isto, querer ser Deus, tá? E ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa leitura por si mesma, irmãos, ela já é uma revelação profunda daquilo que Deus fez, de doar o seu único filho, o seu unigênito, o seu único filho. Não teve outro filho, gerado por Deus na carne de Maria, o Emmanuel, que veio para estar conosco. Ou seja, esse Jesus despiu-se da sua glória de estar com o Pai, né? Se fez carne, veio ao mundo pecaminoso fazer o quê? Revelar Deus aos homens. É o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Cheio de glória, de poder, de graça, de virtude e de sabedoria. Bom, o melhor que Deus tinha, Ele deu para nós. O melhor que Deus tinha lá no céu, Ele concedeu para nós. Ele não pegou um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Não, ele pegou o melhor que ele tinha. E o melhor que ele tinha, ele providenciou para nós. E quem era esse melhor? Jesus Cristo, o seu amado Filho. No Evangelho de João, capítulo 1, e no versículo 18, nós temos o seguinte: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Ninguém nunca viu Deus pelos olhos, nem Moisés, nem homem nenhum. Agora, Jesus encarnado acaba do quê? Revelar o Pai. E lá no Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 45, nós temos uma palavra que ela é de suma importância nós ler nesse momento. João 12,
versículo 45, ela diz assim: quem me vê, disse Jesus, vê aquele que me enviou. Por quê? Porque Jesus era a imagem expressa de Deus o Pai. E aí, respondendo lá em João 14, do 7 ao 10, ele diz assim: se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Daí Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que as fala através de mim e que faz as obras em mim. A profundidade do amor de Deus, querido, a profundidade do amor do Pai tem sido tão grande que ele deu o seu Filho Jesus, e esse Jesus veio tornar-se a causa do quê? Da nossa salvação, veio se tornar a causa da redenção da humanidade. Deus deu o melhor de si, e o melhor de si é abrir mão daquilo que ele era precioso acima de todo o universo. Dar o melhor e o mais valioso, o de maior consideração, o mais caro. Deus fez isto por mim e Deus fez isso por você. Então veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele só tinha um. E dado ao fato que a lei, que os sacrifícios, as orações, as ladainhas, as decorebas não davam jeito, né? E hoje ainda não dão, mas é somente através do sacrifício, do sangue precioso de Jesus, que nós somos curados. A igreja prossegue triunfante, gloriosa, debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se for da vontade de Deus, na próxima quinta-feira nós vamos prosseguir, né? Com o João 3,16, tá? Trazendo uma análise bíblica assim, muito necessária e maravilhosa, fortalecedora e esclarecedora ao meu coração e ao teu. Amém, irmão? Eu quero orar por você. Amado Deus, quero pedir que do céu tu guarde a vida do teu filho, desça com tua mão poderosa sobre a vida da tua filha. Os irmãos que vão ver nós através, Senhor Deus, das redes sociais, abençoa eles. Fortalece a vida do teu filho, ampara, Senhor. Ministra do céu, cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero convidar você. Todas as terças-feiras, aqui na Igreja Renovar em Cristo, aqui na cidade de Chapecó, nós temos um culto específico, das 19h30 às 20h30. Se chama Nas Mãos de Deus. Aqui nós estaremos cantando somente 2 hinos e teremos um tempo muito grande para a palavra. E no fim desta palavra, nós estaremos orando pelas pessoas que estão com problemas físicos, emocionais, psicológicos, problemas familiares, problemas de toda ordem. E eu espero você, não esqueça, tá? Terças-feiras, 19h30, 20h30, nas mãos de Deus. Eu espero você. Venha participar junto conosco, louvar e adorar a Deus. Amado, agradecido por esse momento na presença de Deus. Um beijo no teu coração, bom fim de semana. Não esqueça, vá à casa do Pai. Ele está te esperando de braços abertos. Até a próxima quinta. Fiquem na paz de Jesus.